Depois Tem embaixo. Aí. E eu vi Facebook? Não sei se o Antônio tem Facebook. Você tem Facebook? Oi? Tem. Vê se está funcionando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ordem do dia para a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina. Convido a todos para as orações. Esse aqui é o domingo, Não, esse não. Esse é o da Daiane, que vai dar hoje. Esse aqui é do. tá. O da Tia ali. Esse aí tá vencendo. Chamado dos senhores vereadores presentes. Chamada dos senhores vereadores presentes para a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina, Minas Gerais. Sala das sessões, 20 de maio de 2025. Presidente, Maria Aparecida de Almeida Oliveira. Vice-presidente, Daiane Aparecida da Silva. Secretário, Francisco de Assis Carvalho. Vereadora, Joana Dark de Almeida Camargo. E vereadores Elton Misael Neto, Giovânia Aparecido Pereira, João Antônio da Silva Júnior, João Bosco de Sá e José Roberto de Almeida. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina, Minas Gerais. Resumo: comparecimento, projeto de lei 013, 012 e 016 de 2025, indicações 04 e 05 de 2025, pedidos de providência 05, 06 e 07 de 2025 e alteração para incluir projeto de lei 021 de 2025 e tribuna livre e encerramento. Aos 13 dias do mês de maio de 2025, às 14 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arantina, sob a presidência da senhora vereadora Maria Aparecida de Almeida Oliveira, compareceram os senhores vereadores Giovânia Aparecido Pereira, João Bosco de Sá, Elton Misael Neto, Francisco de Assis Carvalho, José Roberto de Almeida e as vereadoras Joana Dark de Almeida Camargo e Daiane Aparecida da Silva. Ausente o vereador João Antônio da Silva Júnior, o qual justificou. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão, convidando os senhores vereadores a fazerem suas orações de prece. Após feita a leitura da ata da sessão anterior, a alteração da ordem do dia foi aprovada. Logo após feita a leitura do projeto de lei 013 e colocada em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Em seguida, o projeto de lei 016 de 2005 foi encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para o parecer no prazo legal. Após feita a leitura das indicações 04, 05 de 2005, dos pedidos de providências número 05, 06 e 07 de 2025, os quais serão encaminhados pelo senhor vereador Elton Misael Neto,
foi solicitada a suspensão dos projetos de lei 014 e 016 de 2025, sendo a suspensão aprovada por unanimidade. Após, o senhor José Valdeci da Silva ocupou a tribuna livre para falar sobre GPA do IMA. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos. Para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida vai assinada pela presidente e demais vereadores. Sala das sessões, 13 de maio de 2005. Faltou um aqui. O 021. Senhor presidente, boa tarde a todos. A todos aqui que nos acompanham nos acompanham em casa. Eu gostaria de fazer um pedido, esse intervalo antes de começar a reunião, enquanto o senhor está um pouco desocupado, que pedisse aos presidentes das comissões permanentes que marcam o dia das comissões e o horário, e que faça a publicação no quadro da vez da Câmara. Porque essas reuniões têm que ser separadas, tem que ter o dia, a hora. Então, cada presidente indica o horário da comissão e indica o horário e o dia. Então, a comissão permanente da legislação faz parte da João Antônio. A de permanente de fiscalização, cada ano. A Comissão Permanente de Educação, Saúde e Esporte, fazer, é o Israel. E a Comissão Permanente de Ação e Obras Públicas, cada ano também é candidata. Então, gostaria que vocês entendessem esse sentido, que é a parte regimental, que se encontra em nosso regimento interno. Obrigado. De fato, está no regimento interno, as reuniões das comissões, elas precisam ser feitas aqui na Câmara, né? Nós temos o nosso assessor e elas precisam ser feitas aqui para poder apreciar, fazer os pareceres, discutir os projetos. Isso é bom para todos, né? Então, cada presidente de cada comissão convide ou deixe escrito, mas que não deixe de fazer a reunião das comissões, é muito importante. E nessa hora também já sai. Quando reunir, já sai a ata da Câmara também, sai da cerimônia, essa pronto também, que a secretária tem que acompanhar. Muito obrigado. Eu lembro que teve um ano que a gente fazia essas reuniões, era numa quinta-feira, 5 horas, o Roberto Sá, ele fazia as atas, né, da reunião, trazia para a gente assinar e colava no caderno. Então é muito importante essas reuniões.
Pela ordem. Eu queria pedir para poder, pela ordem do dia, entrar o projeto de lei 024 e o projeto de lei complementar 022. Eu consulto o plenário, se todos sabem, não da entrada do projeto de lei número 24 e 25. Não. Verdade. Projeto de lei 24 e projeto de lei complementar número 2. O projeto de lei 024, que dispõe sobre concessão de auxílio alimentação aos servidores do quadro profissional do Poder Legislativo e da outras providências. E o projeto de lei complementar 02 é que altera a lei complementar 08 de 25 de setembro de 2023. Eu consulto o plenário se todos concordam com a entrada do projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se levantem. Aprovado por 7. Projeto de lei número 15 de 2025. Dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Cuidados no município de Arantina, Minas Gerais, voltada à valorização do cuidado e de quem cuida, com prioridade para mulheres em situação de vulnerabilidade, população negra e pessoas LGBTQIA+, e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem como finalidade instituir, no âmbito do município de Arantina, a Política Municipal de Cuidados com foco no reconhecimento, valorização e garantia do direito ao cuidado e a quem cuida, especialmente direcionadas às mulheres em situação de vulnerabilidade, à população negra, às pessoas LGBTQIA+, aos idosos, crianças e adolescentes. A proposta encontra fundamento na Lei Orgânica Municipal, que em seu artigo 2º consagra como princípios fundamentais do município a promoção do bem-estar social, a justiça, a dignidade da pessoa humana e a valorização dos direitos humanos, bem como no artigo 7º, que estabelece ser dever do município implementar políticas públicas voltadas à redução das desigualdades sociais, com atenção prioritária aos grupos vulneráveis. Além disso, destaca-se a importância de incluir como públicos prioritários os idosos, crianças e adolescentes, reconhecendo suas vulnerabilidades específicas, e a necessidade de ações públicas que assegurem o cuidado e a proteção integral desses grupos. Ademais, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui políticas públicas de cuidados, assistência social, igualdade racial, gênero e diversidade, especialmente quando voltadas à promoção da inclusão, equidade e proteção social. A presente iniciativa visa atender à crescente demanda por ações públicas voltadas àqueles que exercem o trabalho de cuidado, em sua maioria mulheres, negras e pessoas LGBTQIA+, muitas vezes de forma não remunerada, invisibilizada e sem acesso a direitos.
Trata-se de um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática. O projeto adota abordagem interseccional conforme recomendações das políticas públicas modernas e propõe a integração entre as secretarias municipais de saúde, assistência social, educação, igualdade racial, diversidade e outras pastas, garantindo efetividade, descentralização e territorialização das ações. Por fim, cumpre ressaltar que a presente proposição não cria despesa obrigatória, tampouco interfere na organização administrativa do Poder Executivo, respeitando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Diante do exposto, por sua relevância social, legalidade e viabilidade orçamentária, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei que representa mais um importante passo rumo à equidade e ao cuidado como direito social do município de Arantina. Vereadora Daiane Aparecida da Silva. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O projeto é fundamentado na necessidade de reconhecer e valorizar o trabalho das pessoas cuidadoras, formais e informais, garantindo o acesso universal, equitativo e humanizado aos serviços públicos de cuidado, especialmente para idosos, crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ademais, a Lei Orgânica do Município de Arantina e o Regimento Interno da Câmara também amparam a propositura, visto que o tema está inserido na competência legislativa municipal para dispor sobre políticas públicas de assistência social e saúde. A iniciativa é relevante ao destacar a interseccionalidade das desigualdades sociais de gênero, raça e orientação sexual, buscando assegurar que os cuidados cheguem a todos de forma equânime e humanizada, combatendo a invisibilidade das trabalhadoras do cuidado e ampliando a rede de proteção social. Diante do exposto, somos pela constitucionalidade e legalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação normal nesta Casa. Relator da comissão é o Misael Neto. Esta comissão aprova e recomenda o parecer do relator. Presidente João Antônio da Silva Júnior e membro José Roberto de Almeida. Senhor presidente, pela ordem, poderia ver o projeto do auxílio alimentação, por favor? Para o primeiro colocado. Depois vai ler. Ah, tá. Vai seguir a ordem. Projeto de Lei 73 de 2025 em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 19 de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2026 e da outras providências. Encaminho para a Comissão de Justiça. Quinto ajuste, 14. Senhor presidente, pela ordem. Gostaria apenas de trazer aqui esse assunto em pauta, principalmente para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Esse projeto trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E provavelmente o contador, o responsável técnico pela contabilidade da Prefeitura, virá fazer as explicações através da audiência pública e também a sociedade civil terá a oportunidade também de, pelo conhecimento, e talvez sugerir possível emenda ao projeto de lei de diretrizes. Então, só com atenção com relação ao prazo de emenda, porque senão ficaria superado e perderia até, em tese, a oportunidade da audiência pública. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, eu
acabei me distraindo aqui e não me atentei ao teor do projeto, mas eu queria, como praxe, sugerir a suspensão desse projeto até que seja realizada a audiência pública. Então, eu até havia tirado uma dúvida com o vereador Giovanni, pelo fato de ser a primeira vez aqui, eu até perguntei para o vereador, é praxe a suspensão? É praxe. Então, acho que, por bem, a gente poderia suspender esse projeto até a realização da audiência pública por parte do contador da prefeitura, por questões de venda, né, de prazos da comissão. Então, o ideal seria a suspensão do projeto. Então, mais uma vez, eu consulto o plenário. Aqueles que forem favoráveis à suspensão do projeto permaneçam sentados, e os que forem contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 020/2025. Institui o Programa Municipal Banco de Ração e Utensílios para Animais no município de Arantina e dá outras providências. Autora do projeto, vereadora Joana Dark Almeida Camargo. Pela ordem, presidente, eu não podia ler. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir um programa de arrecadação e distribuição de ração, medicamentos e utensílios para animais em situação de vulnerabilidade no município de Arantina. Diferente de programas que dependem de dotação orçamentária, este projeto é sustentado exclusivamente por doações da sociedade civil e parcerias com empresas e ONGs, incentivando a solidariedade e o cuidado com os animais abandonados e pertencentes à família de baixa renda. Além disso, promove a posse responsável e a consciência sobre o bem-estar animal, contribuindo para a saúde pública e o controle populacional de animais abandonados. Assim, contamos com o apoio dos novos vereadores para a aprovação deste projeto de lei, que representa um avanço para a causa animal em nosso município. Vereadora Joana Dark Almeida Camargo. Eu encaminho para a Comissão de Justiça. Projeto de Lei 020/2025. É o 023, projeto de lei número 023. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1106, de 1 de outubro de 2019, que regulamenta a concessão de diárias ao prefeito, vice-prefeito, chefes de departamento, secretarias municipais e demais servidores públicos do Poder Executivo do município de Arantina e da outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade promover maior celeridade e desburocratização no processo de concessão de diárias aos agentes públicos do Poder Executivo do município de Arantina. A alteração proposta no parágrafo 3º do artigo 13 possibilita que o pagamento das diárias seja realizado mediante o preenchimento de um mapa do dia, dispensando a apresentação de notas fiscais, o que simplifica os trâmites administrativos, sem prejuízo da fiscalização e do controle interno, que permanece garantido pela assinatura do beneficiário e a validação pela autoridade competente. A exigência de notas fiscais para a prestação de contas tem se mostrado um entrave para diversos servidores, que muitas vezes enfrentam dificuldades em obter tais documentos, especialmente em localidades mais afastadas ou em estabelecimentos que não emitem comprovantes fiscais. Essa situação
informação não só burocratiza o processo, como também gera transtornos aos servidores no retorno de suas atividades, muitas vezes tendo que justificar a ausência de nota, mesmo tendo realizado despesas legítimas e comprováveis. Além disso, a revogação do parágrafo 4º do artigo 12, bem como do artigo 14, que limitava a quantidade de diárias por mês, visa eliminar restrições que possam comprometer a execução das atividades públicas, permitindo que servidores possam exercer suas funções de maneira mais eficiente e de acordo com a demanda de serviços, especialmente em situações que demandam deslocamentos frequentes para fora do município. A proposta está alinhada com os princípios da eficiência e economicidade, prevista no artigo 30 da Constituição Federal, e busca aprimorar a gestão pública municipal, garantindo maior flexibilidade e autonomia administrativa. Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei que contribuirá para a modernização da gestão pública em Arantina. Autoras do projeto: vereadora Daiane Aparecida da Silva, Joana Dark de Almeida Carvalho, e autores: vereador João Antônio da Silva Júnior e vereador Francisco de Assis Carvalho. Encaminho para a Comissão de Justiça. Está como autor? Você está como autor do projeto? Estou. Então vai ter que substituir. Indicação número 06/2025. Senhor presidente, agora, como eu estou fazendo parte do projeto que junto com a Daiane, junto com a vereadora Joana e o Francisco, aí eu vou indicar o vereador Giovanni para estar nos sucedendo na comissão. Senhor presidente, então, seguindo aí o rito estabelecido por Vossa Excelência, lembrado pelo vereador Zé Roberto, fica marcado a reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação para o próximo dia 27, às 13 horas, na sede do Poder Legislativo. Terça-feira. Indicação 06 de 2005. O vereador que se subscreve, bem nos termos do artigo 158, parágrafo único do Regimento Interno, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito que sejam providenciados a colocação de refletores, que o espaço seja cercado, a areia trocada e a instalação de um chuveirão para lavar os pés na quadra de areia da Praça Rodrigo Marinho Pires. A instalação de refletores na quadra de areia da Praça Rodrigo Marinho Pires visa proporcionar melhor utilização do espaço público, especialmente no período noturno. A ausência de iluminação adequada dificulta a prática esportiva e o uso comunitário do local, limitando as atividades de lazer e recreação dos moradores. Ademais, ao cercar o espaço, evita-se que os animais possam fazer suas necessidades na areia. Aliás, a troca da areia se faz necessária, tendo em vista os fundamentos solicitados. Além disso, a instalação de um chuveirão para lavar os pés contribuirá para o conforto dos usuários da quadra, permitindo que possam se higienizar após as práticas esportivas. Essa medida agrega comodidade e melhora a experiência dos frequentadores, incentivando ainda mais o uso do espaço público. Diante do exposto, solicitamos que essa indicação seja encaminhada ao Executivo Municipal. Vereadora Joana Dark de Almeida Camargo. Senhora Presidente, boa tarde a todos que nos acompanham de casa, mesa diretora, demais vereadores. Uma indicação de extrema importância. Parabéns, vereadora Joana. Hoje a gente vê o como que o esporte ele age na vida das pessoas, né? Não só dos jovens, das crianças e dos jovens, mas recentemente foi realizado pela Secretaria um campeonato de futebol que vem crescendo aqui dentro do município, esporte que vem crescendo dentro do município, e também tem o vôlei de areia, né? Inclusive, acho que já deve ter uns 2 anos, ou ano passado, não me recordo, eu cheguei a sugerir para o vereador,
o prefeito municipal uma outra quadra de areia, né, que eu acho que também seria de grande valia para o nosso município. Que aí às vezes tem as meninas que jogam vôlei e agora com essa crescente do futebol de areia, inclusive busco verbas com deputados para que seja colocada ali mais uma quadra de areia, e ótima a indicação com relação ao cercado, porque a gente evita doenças, né? Então às vezes você está com machucadinho, uma micose, algo do tipo, e o chuveirão também vai atender muito bem a todos os usuários. E a questão da iluminação, geralmente de tarde está mais fresco, então a iluminação também vai atender melhor. Ótima indicação, parabéns, vereadora, e vamos cobrar do senhor prefeito para que seja feita atendida essa demanda aí. Sim. Ótima ideia, parabéns ao vereador. Requerimento número 16 de 2025. O vereador que subscreve, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 132, inciso 14, da Lei Orgânica do Município, vem, com devido respeito e elevada consideração, requerer a Vossa Excelência que solicite ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte cópia do projeto de lei Folia de Reis, Cultura da Nossa Terra, desenvolvido na Escola Municipal Osvaldo de Paula, alunos do 4º ano, ensino fundamental, pelas professoras Solange Aquino e Maria Fernanda Nardelli Alves de Sá, no ano de 2019. Projeto solicitado pela Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Patrimônio Municipal de Arantina, Minas Gerais, tornar patrimônio cultural de Arantina. Vereador João Bosco de Sá. Requerimento número 17 de 2025. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que esses pedidos de informação têm que ser votados. Então, lá na lei orgânica, a Vossa Excelência pode prever aí os requisitos que são de competência de direto do vereador e os outros requerimentos. Então, no regimento interno, há muito espaço aí, porque conceder isso. Esse regimento interno, a gente tem que tentar mudar esse artigo e prevalecer o maior que a lei orgânica. Que a lei orgânica, para fazer uma mudança, ela tem que ter um testício por primeiro requerimento por 3 vereadores, testício de 10 dias, por 2 votações. Então, a lei orgânica é superior ao regimento interno. Então, depois, solicito Vossa Excelência, junto com o advogado depois, faz uma assertiva do regimento interno que tira um artigo e prevalece os artigos da lei orgânica. Muito obrigado. Realmente, no regimento interno fala isso, né? Não, Você começa a partir de hoje? Senhor presidente, entrando um pouquinho aí nesse tema, o regimento interno ele diz que para que o requerimento vá à votação ele tem que ser assinado por no mínimo 3 vereadores, né, diferentemente da lei orgânica. A lei orgânica é a lei que rege o nosso município, né, é a nossa Constituição Municipal. Mas o regimento interno ele define os trabalhos desta casa. Então eu acho que para que Vossa Excelência adote essa medida, adote essa questão de estar submetendo ao plenário a votação, mesmo que seja assinado apenas por um vereador, sugiro que antes, né, se estude a possibilidade de estar alterando o regimento interno, né, para que sim a gente possa ter aí o embasamento. Vossa Excelência, na verdade, que é quem conduz os nossos trabalhos aqui, né, possa ter esse amparo, né, essa segurança jurídica para que possa colocar, porque hoje o regimento fala que é a partir de 3 vereadores que deve ser submetido à votação. Vereador Zé Roberto. Não, eu só levantaria essa questão,
a gente poder fazer, consertar isso aí depois com o advogado aqui, sentar com ele e ver a possibilidade para a gente acertar esse artigo. Então fica combinado assim. Hoje nós estamos sem um assessor, né? Essa semana nós já entramos nessa questão. Combinado? Ofício 52, no requerimento 17. Solicita funcionamento da farmácia de Minas aos sábados, domingos e feriados. Senhora Presidente, o vereador que subscreve, no regular exercício de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fulcro no artigo 132, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, vem, com o devido respeito e acatamento, requerer a Vossa Excelência que se digne encaminhar ao chefe do Poder Executivo Municipal o presente requerimento, que tem por objeto a implantação do funcionamento da unidade da Farmácia de Minas também aos sábados, domingos e feriados. A presente proposição encontra amparo na imperiosa necessidade de assegurar à coletividade o acesso contínuo, universal e ininterrupto aos medicamentos considerados essenciais, sobretudo em períodos nos quais, em razão da dinâmica comercial vigente, os estabelecimentos privados do setor farmacêutico não operam em regime de plantão. Diante dessa lacuna assistencial, impõe-se ao poder público o dever de atuar de forma subsidiária e complementar, a fim de garantir a plena efetividade do direito fundamental à saúde, nos termos preconizados pelo ordenamento jurídico pátrio. A medida ora requerida alinha-se ao mandamento constitucional previsto no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Reconhece a saúde como direito social, bem como ao disposto no artigo 196 do mesmo diploma, que estabelece ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Outro sim, trata-se de ação que reafirma o compromisso do município com a promoção da justiça social e com a efetivação de políticas públicas voltadas à proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade que frequentemente enfrentam obstáculos intransponíveis para a aquisição de medicamentos durante os finais de semana e feriados. Diante do exposto, solicito o acolhimento e encaminhamento dessa proposição ao Executivo Municipal para providências administrativas cabíveis. Renovo por oportunos protesto de elevada estima e distinta consideração. Vereador João Bosco de Sá. Senhor Presidente, pela ordem, eu acho que essa indicação do vereador João Bosco é cabível, sim, mas hoje na Prefeitura a gente só tem 2 farmacêuticas. A gente sabe da carga horária que tem que ser empregado durante a semana, então seria necessário a contratação de mais 2. E hoje na farmácia de Minas, está esclarecendo para o senhor vereador, hoje vem um projeto, um dinheiro do governo federal, que ele não é repassado pela farmacêutica. Isso é um dinheiro que vem do governo federal. Agora, por que o executivo não está repassando esse dinheiro para a farmacêutica? Eu acho que a gente também deveria ver também essa situação, não só os deveres, mas os direitos também. Muito obrigado. Senhor Presidente, posso fazer uso da palavra, né? Uma boa tarde, Vossa Excelência, demais vereadores, vereadoras, a todos que estão nos acompanhando pela internet. A minha preocupação é com a população de Arantina, né? E não é uma, 2 pessoas, né? Não é a população toda também, mas grande parte da população que procurou esse vereador pediu para que apresentasse um projeto para que as farmácias, né, fossem abertas
em sistema de plantão. E houve um debate bem acalorado nessa Câmara aqui, e aí eu achei melhor retirar esse projeto e apresentar esse da Farmácia de Minas. Porque hoje mesmo, na hora do almoço, uma senhora falou que o netinho dela precisou de medicamento, não tinha farmácia aberta aqui no município, foi no município vizinho, não encontrou também, e a criança, um bebê recém-nascido, ficou sem medicamento. Então, quando se trata da área da saúde, eu acho que tem que ter muito cuidado, tem que ter um olhar mais atencioso para este lado. A Farmácia de Minas, nobre vereador, eu não tenho conhecimento mais a fundo para poder estar falando com bastante segurança, mas é do conhecimento deste vereador que a prefeitura pode estar comprando e colocando lá para ser distribuído também, eu até pesquisei no portal de transparência e descobri que o Ozempic estava sendo comprado numa farmácia particular para ser distribuído aqui para pessoas emagrecer. Eu tô investigando isso ainda, entendeu? E a hora que eu tiver provas, eu vou denunciar. Então, às vezes não se preocupa com a saúde das pessoas e preocupa com a estética. Então, está aí o meu pedido de providência, senhor prefeito, e espero que Vossa Excelência atenda o pedido da população de Arantim. Senhor presidente, a semana passada nós já tivemos uma discussão acalorada a respeito de falas que são trazidas a plenário, e a gente fala assim, não estou sabendo mais lance. Então, vereador Barroso, não quero solicitar, pedir que Vossa Excelência trabalhe da forma correta, mas por gentileza, vamos ter mais responsabilidade, principalmente com as nossas falas. Se Vossa Excelência traz a informação que está sendo disponibilizado o Ozempic para emagrecimento, mas não sabe se é verdade, não traz para plenário. Traz fatos, vamos parar de falácias. Isso é um absurdo. A gente ficar tentando papel de oposição, Excelência, senhora presidente, e mais vereadores, papel de oposição eu entendo, como o nosso vereador já mesmo falou aqui em plenário, que faz oposição a qualquer custo, de qualquer jeito, mas vamos ter cuidado com as nossas falas. Aqui, se a gente fala que o senhor prefeito está disponibilizando remédio, que está sendo disponibilizado remédio, vamos trazer fatos, vamos trazer provas. Agora, colocar um cidadão que às vezes numa necessidade não tem um medicamento ali para atender naquele momento, infelizmente a licitação agarrou um pouco, não estou falando que é o caso, mas às vezes houve uma demora, o medicamento acabou antes do previsto. Uma pessoa que às vezes não é atendida naquele momento com medicamento, um vereador, um representante do povo fala assim, olha, mas eu tenho informação que está sendo disponibilizado o Ozempic. Traz a informação aqui em plenário. Vamos falar aqui, senhor prefeito, aqui nós temos prova que está sendo disponibilizado um medicamento tal para esse fim. Mas falar que está sendo disponibilizado, mas não sei se é verdade. Isso eu já cansei de falar aqui, falei na semana passada, de uma incompetência ou de uma má-fé absurda. Isso deixa a gente chateado, porque coloca o cidadão como prefeito, às vezes o prefeito não tendo conhecimento ou não tendo nada de errado. Não tendo nada de errado. Então, por gentileza, ao novo vereador, se essa maneira de fazer a política de oposição, tudo bem, mas vamos ter cuidado com a fala. Principalmente, como Vossa Excelência falou, que a gente tem que ter um olhar para pessoas que estão doentes. Estou com a fala, senhora presidente. Senhora presidente,
Quem conduz os trabalhos da Câmara é a presidente da Câmara. Eu não vou ficar ouvindo palavras ofensivas de ninguém que tem o mesmo poder do que eu nesse legislativo. Eu vou estar entrando com requerimento solicitando a Vossa Excelência, senhora presidente, que conduza os trabalhos de acordo com o regimento interno e que chame a atenção e que peça explicação desses vereadores. Eu sou um cidadão, eu sou um vereador igual a qualquer outro aqui, e eu estou sentindo constrangimento de ser atacado aqui. Será que é só porque eu sou a minoria? Eu tenho o direito de expor as minhas ideias, eu tenho o direito de apresentar os meus projetos. Quem não estiver a favor, vota contra, apresenta emenda, igual já falei muitas vezes. Agora, me chamar de incompetente, será que eu sou incompetente? Mas no final da palavra, eu vou pedir a palavra para Vossa Excelência e vou mostrar a incompetência de quem que é aqui. Eu vou mostrar impugnação que eu estou fazendo, né? Várias coisas que estão acontecendo. Vereador Zé Roberto exigiu uma coisa aqui hoje, que eu tinha exigido na reunião em fevereiro, que era o cumprimento do regimento interno com relação às comissões, né? Então não é porque vereador advogado que estudou, que sabe falar bonito, que vai vir para cima de mim querendo denegrir a minha imagem, não. Eu exijo respeito. Por favor. Senhor vereador, o senhor pode informar o nome do medicamento? Ozempic. Recebi uma denúncia e, como eu disse, eu estou apurando, e a hora que for apurado eu vou denunciar, mas não vou denunciar nesse plenário. Eu vou denunciar na autoridade competente que vai tomar as medidas cabíveis. Senhora Presidenta, continuando, peço desculpas a todos que nos acompanham aí de casa. Respeito, eu acho que a gente tem que ter com os demais dessa casa, e quando eu falo de incompetência, é da forma que as coisas são trazidas aqui nesse plenário, né? Eu acho que ficar dando palanque para certo tipo de pessoa não é do meu interesse, mas quando eu trago uma informação aqui que está possivelmente havendo alguma irregularidade dentro do município, eu tenho que trazer fatos. E sempre foi falado aqui nesse plenário sobre irregularidades pelo vereador João Bosco, foi trazido aqui nesse plenário sobre irregularidades, e nunca houve fatos. É só eu fiquei sabendo, eu fiz isso. Então nós temos que ter compaixão com aqueles que às vezes não têm o medicamento naquele momento. E se a gente inflamar a população, a gente não estou falando que isso é ilegal, mas acaba sendo imoral, porque a pessoa já está na situação, às vezes não tem condição de comprar qual medicamento. E quando ela fica na boca de um vereador que está sendo comprando medicamento para emagrecimento, a pessoa vai falar: opa, mas peraí, olha que absurdo, porque nós, como representantes do povo, nós temos uma responsabilidade além do que a gente imagina. Então, quando vamos trazer mais uma vez, não quero aqui ditar como que o nome do vereador tem que fazer oposição, mas que da próxima vez tenha a competência, a hombridade de, se for falar ou for colocar alguma irregularidade que está acontecendo no município, que traga fatos. Eu não vou falar aqui, mas vou denunciar no Ministério Público. Por quê? Porque aqui é palanque para ficar falando sobre isso, sobre aquilo. Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com as nossas palavras. Foi falado isso na última reunião e continuo falando, e vou bater em cima disso, porque a gente tem que ter transparência sobre os nossos atos, sobre as nossas falas. E, mais uma vez, peço desculpas a quem nos acompanha aí de casa. Só falei que eu estava com a palavra, o novo vereador interrompeu, eu deixei porque eu acho desnecessário, um desgaste necessário. Nós já sabemos quem está aqui para realmente legislar e quem está aqui para bagunçar. Muito obrigado, novos vereadores. Senhor presidente, eu só peço a Vossa Excelência que conduza os trabalhos
de maneira regimental. É competência da nova presidenta, né, conduzir os trabalhos, não deixar mudar de assunto. A opinião do vereador, né, com respeito a mim, ele não pode querer que eu seja igual a ele. Além de eu ser oposição, eu entendo. Olha a situação do vereador, né, politicamente. Por que ele defende tanto? Né? Fica aí, ó, no ar, para as pessoas verem. Por que eu defendo tanto esse copo aqui? Porque eu estou com sede. Porque tem interesse político, né? Agora, será que esse debate aqui agora vai ser para o vereador falar o que o outro vereador deve apresentar? Eu posso achar que esse vereador, que esse projeto da nova vereadora Joana, ele incentiva a pessoas trazer cachorros para cá e soltar na rua. Eu acho isso aqui. Mas eu vou estar conversando com ela e talvez até apresentar uma emenda no projeto para que o poder público municipal também, né, através da Secretaria de Agricultura, né, ou outra secretaria aí, está estudando um meio para diminuir. Eu trabalho lá no prédio da APAI, para a gente poder chegar, chega de manhã para chegar no serviço, tem que olhar onde pisa, de tantas fezes de animais que tem. Então, não é só olhar o lado do animal que está com fome, que está com sede, mas tem que olhar o lado da sociedade também, que está reclamando com relação a isso, né? Mas então, senhora presidente, com toda a calma, né, vamos conduzir os trabalhos de maneira, né, regimental. Parece que o nosso vereador Alberto já falou uma coisa que a comissão já está marcando, né, para reunir em dias separados. Então vamos conduzir os trabalhos aqui também, vamos fazer os debates em cima. Eu sou contra por isso. Eu sou a favor, vou votar, eu parabenizo. É isso. Senhora presidente, mais uma vez, ao vereador João Bosco, eu não falei nada a respeito de indicação, não sei se é indicação, pedido de providência, eu não falei nada, acho que é indicação, não cheguei a falar nada sobre isso. Eu simplesmente falei da responsabilidade do vereador com as palavras, que a partir do momento que a gente coloca uma bomba aqui dentro, a gente tem que falar, opa, mas peraí, mas por quê? De onde veio isso? Não, e não falácias, vamos trazer fatos. Eu sei que o trabalho dele é fazer oposição ao prefeito. E o meu trabalho aqui também, vereador, não é defender o prefeito, não. Eu fui eleito pelo povo para representar o povo. Eu vou defender o povo. Acima de tudo, eu amo Arantino e o povo arantinense. Eu não defendo política, eu não defendo lado político, não. Não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum. Eu tenho interesse em uma Arantina melhor. Esse é o meu interesse. E cada vez melhor. E principalmente que tenham políticos aqui que queiram o mesmo que eu. Mas a partir do momento que eu falo, não estou falando a respeito da indicação de Vossa Excelência, mas a partir do momento que eu falo que eu estou sabendo disso, eu tenho que trazer fatos. Inclusive, isso foi falado na reunião passada, senhora presidente, demais vereadores. Não sei se todos concordam comigo, mas a partir do momento que eu colocar um elefante branco no meio desse plenário aqui, eu tenho que justificar. Não é simplesmente falar, não, porque nós estamos lidando com pessoas têm sentimentos, pessoas ficam nervosas, ficam chateadas, e até provar que focinho de porco não é tomada, senhora presidente, mais uma vez, a desinformação, ela chega muito antes da informação. Então, a todos que nos acompanham, senhores aí de casa, senhoras aí de casa, vocês estão vendo quem realmente está aqui preocupado em desenvolver um bom trabalho e quem está aqui para trazer falácias. Para quem está aqui no intuito de fazer oposição a qualquer custo. Não estou aqui para defender lado, não estou aqui para defender prefeito, mas a partir do momento que nós
temos a responsabilidade de trazer algo aqui para dentro desse plenário que seja feito com responsabilidade com fatos. O senhor presidente, não falo mais sobre isso, sinceramente, eu acho que já deu, e espero que todos de casa, todos os novos vereadores tenham entendido. Senhor presidente, eu ia fazer um requerimento verbal. Mas vamos ver, já que o novo vereador está indo por essa linha, eu quero saber também de Vossa Excelência, novo vereador, se Vossa Excelência tem o conhecimento que tem servidores, prestadores de serviço da Prefeitura, que está com o pagamento atrasado. Aí, eu vou falar o nome de quem está com o pagamento atrasado. Essa pessoa já está passando por um constrangimento enorme. Está tendo conta de luz atrasada, está tendo farmácia atrasada, plano de saúde, comprometendo, né, o sustento da família. E isso é um fato. Procure saber lá no departamento da tesouraria quem que teve atrasado. Conversa com o prefeito, quem que reclamou para o prefeito que teve o pagamento atrasado. Agora eu não vou poder usar da minha fala aqui para estar mostrando que isso está acontecendo, para estar pedindo providência a Vossa Excelência, senhora presidente, para que tome providência com isso. Aí eu tenho que ficar quietinho, porque tem coisas que eu posso até falar o nome, mas tem coisas que não. Então, por favor, né, deixa eu legislar com tranquilidade, né, e defender o direito do povo, que eu sempre vou votar em defesa do povo. Nós todos aqui, né, sem exceção de ninguém, se preocupa com o povo. Todos nós estamos aqui voltados para as necessidades do povo. Então, quantas tentativas que nós temos, quantas alternativas que nós tentamos abrir caminho para que o povo não seja, não fique à deriva naqueles momentos de dificuldade. Eu já disse assim, mas assim, eu já disse que é uma vontade minha, não é direito, né, que haja no ambulatório, durante o seu funcionamento, até as 24 horas, que haja um armário com medicamentos básicos, como antibiótico, tem que ser tomado começado naquele momento, para que a pessoa já comece o seu tratamento, mesmo que ele receba um comprimido, mas ele já começou ali aquele tratamento. São, assim, alternativas que nós buscamos para amenizar a dor de qualquer pessoa. Não é pobre, não é rico. Se chegou lá às 22 horas e o médico prescrever, ele não tem como ter o medicamento, né? Então, eu sempre falo, mas como eu disse, eu falo, mas eu não falo embasado em direito, são minhas palavras. Que haja no ambulatório um armário que seja manipulado pelo médico, o médico que vai tirar o antibiótico dali, o médico. Nós já temos o funcionamento do ambulatório até as 23 horas, sonhamos com esse ambulatório funcionando por 24 horas. Então, são alternativas, tá? Eu sei que todos aqui não querem ninguém passando dor porque não tem farmácia aberta, deixando um tratamento tardio por não ter o medicamento. E isso acontece para qualquer pessoa que for lá, né? O vereador já disse aqui que foi em Andrelândia, foi cidade vizinha, não achou farmácia aberta. Então, não é só o nosso caso. Então, são alternativas que nós podemos conversar e tornar, né, uma indicação, uma lei
que haja no ambulatório, durante o seu funcionamento, após o fechamento da farmácia, medicamentos assim, como antibiótico, meditador, lá tem pressão, tem, para náusea tem, tudo tem, mas antibióticos, assim, essenciais, tá? Então, essa preocupação com a dor, com o sofrimento de todos, nós temos. E eu vejo assim, que a saúde de Arantina melhorou muito. E mais uma vez eu falo com incerteza, porque muita gente tem procurado, com o nosso ciclo de profissionais aumentou muito, tem muita gente de fora, de Bom Jardim, de Andrelândia, vindo aqui procurar consulta. Aí tem a consulta, tem o medicamento, ainda tem o exame. Eu não sei, isso é justo para o município? É justo para o município? Eu realmente, eu não sei. Mas assim, sobrecarrega nosso município, né? Com exames, trouxe o endereço daqui. Mas eu já vi gente chegando lá na Secretaria de Saúde que eu não conheço, eu posso dizer que eu não conheço, e que a pessoa pediu endereço, ela falou assim, eu sou de Bom Jardim. Então, fica difícil, né? Então, nós precisamos lutar, sim, tentar alternativas cabíveis, né? Cabíveis para a gente ver a nossa gente bem atendida. Como eu disse, com medicamento ali de emergência, né? Que possa ter no ambulatório e que o cidadão ganhe um comprimido. Ele começa aquele tratamento hoje. Amanhã ele vai na farmácia, ou tenta a farmácia popular, ou se não tiver, ele vai comprar. Doutor presidente, como a senhora disse aí, fica até difícil para falar o nome das pessoas nesse caso, porque tem pessoas que é até de outro município que a gente não conhece. E isso não acontece só na saúde, isso acontece no CRAS, isso acontece na assistência social, né? E muitas vezes é difícil para o vereador conseguir prova. Então, talvez a fala aqui já ajuda a inibir um pouco. E população arantinense, que bom, as falas da nossa presidenta com relação à minha indicação, ela entende a importância de ter o medicamento, né? E eu concordo com Vossa Excelência que o médico tenha, né, esse medicamento para poder estar passando para o paciente na hora exata. Eu só gostaria disso, senhor presidente, de esclarecer qual vem conversando com Vossa Excelência sobre o funcionamento do ambulatório. Sempre a gente conversa muito, a gente, né, é uma coisa que o prefeito prometeu na campanha, então é uma coisa que a gente sempre falou na casa, quando a Ana não tem certeza, a Ana falou, o Joana falou, onde que ia funcionar o laboratório 24 horas, né? Porque o pessoal muito sério, ela teve aqui, quer falando que vai funcionar o laboratório 24 horas. Então eu acho que a gente tem que conversar, tem que fazer a conversação com o prefeito, inclusive ontem tive a secretaria, conversei muito com a secretária, ela também disse que vai estar tomando as providências e para conversar com o prefeito, para ver o que pode ser feito. E também, outro assunto também interessante aqui também, que eu sempre falei na reunião anterior, quero repetir hoje. Eu falei com ela também que a gente tem que providenciar um carro para a zona rural, para buscar esse pessoal que está descoberto. O pessoal da zona rural, ele não vem fazer uma fisioterapia, não tem carro. Vem fazer uma coisa do médico, não tem carro. Vai para Juiz de Fora levar esse tempo. Agora, hoje, nós prometemos de cobrir isso. Então, o pessoal que saía de casa madrugada, vinha aqui e ficava aqui. Não tinha condição para voltar, não tinha nada. Então, ela também disse que vai ver essa parte direitinho.
a gente vai estabelecer um carro para colocar disponível a esse fim. Então, e também quero falar aqui também aquela emenda 04, semana passada que houve o debate aqui, que eu disse aqui do nosso vereador aqui, João Antônio, eu acho que tudo que ele apresentou aqui é mais um reforço, que possa também dar um caminho também, para isso que o pessoal possa ir fazer uma compra, disponível um dia. Então isso também, no mandato passado, não foi possível fazer, não deu certo. Aí isso falta de entendimento. Então eu acho que posso também haver essa possibilidade do pedido de João Antônio, que é uma coisa muito interessante. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde a todos. Sobre a relação das medicações, foi falado na semana passada, né, de poder fazer isso no posto de saúde, colocar as medicações essenciais lá, né? E sobre a farmácia, o que acontece? Muitas medicações são compradas, mas o que acontece? Tem muitas empresas que são de fora. Por mais que o farmacêutico fique em cima para entregar, às vezes é demorado. Então, o prazo que aquela medicação acabou até a hora chegar, fica um tempo sem, não é por culpa do executivo. A maioria das vezes, as empresas que não entregam. E eu estou falando que eu sei porque várias vezes eu ligava. Não só pela farmacinha básica, como a do posto. Então, assim, tem que ficar em cima, tem que ficar ligando, mas é uma coisa que não depende, né? A secretária compra a medicação, mas a empresa não entrega. O que o município pode fazer? Faz notificação e assim vai indo. Mas o que acontece? Se vocês pegar hoje as medicações que tem hoje lá e as que tinha antigamente, foi um aumento significativo e assim, de muita valia, porque tem medicamento de alto custo que hoje é fornecido na farmacinha básica. Infelizmente, isso consegue atrair um público de fora, que às vezes vai lá pegar, né? Que acaba atrapalhando até o nosso município. Mas, assim, temos que melhorar mais, porque a saúde é prioridade, né? Mas a gente tem que ver também pelo lado que as medicações aumentou muito. Hoje, no nosso município, assim, tá no Instagram, gente. É só olhar o tanto de remédio controlado de alto custo. Tem remédio de diabetes, de coração. Então, assim, a população está bem assistida. Obrigada. Bom, a coisa chega a uma proporção que paciente faz uma consulta, vem com a receita, já vai direto no CRAS. Esses dias eu peguei uma receita, falei, vou ajudar essa pessoa com essa. O remédio, tinha um remédio bem caro, R$297. Eu passei na farmacinha para desencargo de consciência que eu ia comprar. Tinha um remédio na farmacinha, sempre teve. Mas às vezes as pessoas estão tão acostumadas assim a pegar a receita, né? E que não consultaram a farmacinha. Então, é obrigação. Pegou uma receita, passe na farmácia. Esse remédio de R$297 estava disponível na farmacinha. Isso quer dizer que a nossa farmácia, ela engrandeceu muito, né? Antigamente eram poucos medicamentos, hoje ela evoluiu muito, são muitos medicamentos. Senhor presidente, a senhora falou uma coisa aí que eu lembrei que antes de vir para a reunião, uma senhora que está grávida, ela comentou comigo que está passando dificuldade porque precisa de medicamentos, né, que o médico passou para ela está usando e ela está tendo que comprar. Então, eu com todo respeito, vereador Dael, o prefeito, ele é a autoridade máxima e ele é o responsável pelo município. Como que deve resolver isso? Aí não é eu que sei, né? Ele tem equipe para isso.
Tem que fazer um estudo. O que não pode é deixar, né, uma senhora grávida que, se não tomar um medicamento, a criança pode nascer talvez com problema. Então é coisa muito séria, entendeu? E aí eu até concordo com a fala de Vossa Excelência, que tem pessoas que às vezes pega, em vez de ir na farmacinha, vai procurar vereador. Mas talvez até é para mostrar. Talvez leve para o lado bom, talvez é porque gosta da senhora, quer que a senhora liga lá, pede, entendeu? Acontece isso, acontece comigo. Vereador, eu tive isso aqui, o que você pode fazer para mim? Não, aqui ó, vai lá no CRAS, vai lá na assistência social, escreve um bilhetinho, pede para entregar lá, né? A pessoa sente feliz com isso. A pessoa para com a gente na rua para colocar a gente à parte de coisas que sabe que a gente não está tendo conhecimento. Então, né, não fique chateado, não. Leva para o lado bom da coisa. Senhora Presidente, quero falar um pouquinho sobre esse tema. Nós conversamos um pouco aqui na semana passada. Eu, por não ter conhecimento técnico, né, evidentemente, sobre essa área que é tão complexa, né? Então, talvez eu fale alguma coisa aqui realmente que não se encaixe perfeitamente, né? Mas, por exemplo, nós temos a lei, salvo engano, 14.654, que acho que é de 2023, que já, né, determina que seja publicada a lista de medicamentos da farmácia de Minas. Eu confesso que minha rede social não é muito ativa, não tem muito domínio, mas provavelmente esteja. Vou até procurar mais tarde no site da prefeitura se contém essa lista de medicamentos, né, da farmácia de Minas, em virtude dessa legislação. Mas o que eu acho que mais importante é a essência desse debate. É o seguinte, que o povo, que a população, né, possa ser assistida, possa ter acesso ao medicamento, né? Discutimos aqui com relação à rede privada, mas também na rede pública, e como foi falado por Vossa Excelência, mais vereadores, o vereador Daiane, né, eu acho que a importância também de ter cada dia mais, lá no ambulatório, mais medicamentos, né? Eu acho que tem condições de estar caminhando nesse sentido. Agora, sem dúvida nenhuma, me preocupa muito, já há algum tempo, essa questão realmente do atendimento de moradores de cidades vizinhas, né? O SUS, nós sabemos que né, é um direito de todos, evidentemente, né? Mas as especialidades, farmácia de Minas, exames, né? Eu acho que precisa realmente buscar alternativas para filtrar um pouco. Não que as pessoas não mereçam, sem dúvida nenhuma, não estamos aqui para fazer acepção de pessoas, só que a partir do momento que, um exemplo, digamos que amanhã esteja disponível lá para agendamento de um especialista, que seja um pediatra, por exemplo. Se alguém da cidade vizinha, né, agendou, fatalmente pode ser que falte para alguém aqui de Arantino. Estou dizendo a título de exemplo. Então é importante buscar alternativas nesse sentido para que a população possa ser melhor ainda assistida, né? Seja com o plantão da farmácia de Minas, proposto aqui pelo vereador João Bosco, seja com esse repasse, igual o vereador João Antônio trouxe aqui desse recurso, né, do governo federal para as farmacêuticas, também com a proposta, já que nós discutimos aqui, de melhorar, né, os medicamentos, a oferta de medicamentos lá no ambulatório médico. No ambulatório foi até conversado aqui na reunião passada ali fora com alguns empresários, né, da indústria farmacêutica, na verdade das farmácias, né, que também orientaram nesse sentido. Então eu acho que vai caminhar, sem dúvida nenhuma. Esse debate não vai ficar aqui nesse teto e também só nas redes sociais. Eu acho que a gente vai conseguir algum ponto positivo em breve. Obrigado. Ofício número 052. Reiteração da solicitação de cópia de prestação de contas da APAI, exercício 2024. Ilustríssimo Senhor Prefeito, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste reiterar o pedido formalizado por meio do requerimento 013
de 2005, de autoria do vereador João Bosco de Sá, no qual se solicitou nos termos 132, inciso 14, da Lei Orgânica do Município, a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, referente ao exercício financeiro de 2024. Ao analisar a resposta, constante no ofício 86 de 2005, observou-se que a manifestação refere-se ao processo de análise e apreciação da prestação de contas, porém não atende ao pedido formulado no requerimento, que solicita expressamente a disponibilização da cópia integral dos documentos que compõem a prestação de contas já enviada pela APAI à Prefeitura, independente do estágio de análise. Desta forma, reitero o pedido para que seja encaminhada a esta Casa Legislativa, no prazo de 15 dias, a cópia integral da prestação de contas da APAI, exercício 2024, conforme solicitado no requerimento supracitado, em respeito ao princípio da transparência e ao direito de fiscalização do Poder Legislativo Municipal. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Vereador João Bosco de Sá. É ofício 54. Reiteração de pedido de informações, concurso público, vagas para o cargo de professor. Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste reiterar o pedido de informações formalizado através do pedido de informação 01 de 2005, de autoria dos vereadores João Bosco de Sá e Giovanni Aparecido Pereira, no qual se solicitou nos termos do artigo 141 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, esclarecimento acerca da definição das vagas para o próximo concurso público, especificamente para o cargo de professor, conforme especificado no requerimento. Ao analisar a resposta constante do ofício 32 de 2005, verificou-se que a manifestação menciona exclusivamente o cargo de regente 2, sem apresentar os devidos esclarecimentos sobre a definição de vagas para o cargo de professor em suas diversas áreas de atuação, como solicitado inicialmente. Cabe ressaltar que o pedido original objetiva obter informações claras e completas sobre os seguintes pontos: critérios utilizados para a definição das vagas para o cargo de professor, justificativas para a ausência de determinadas especialidades no concurso público, documentos que comprovem os estudos técnicos realizados para embasar a decisão. Desta forma, reitera a necessidade de atendimento integral ao pedido formulado, solicitando que sejam encaminhados a esta Casa Legislativa os documentos comprobatórios e os esclarecimentos necessários, em respeito ao princípio da transparência e ao direito de fiscalização do Poder Legislativo. Vereadores João Bosco de Sá e Giovanni Aparecido Pereira. Senhor presidente, como foi muito bem lido pela nossa secretária aí, o prefeito ele respondeu, mas nós, no requerimento, no pedido de providência que fizemos assinado por mim pelo vereador Giovanni, nós não refere só a regente 2, ou melhor, nós não refere a regente 2 e regente 1. É vagas de professores, Então, inclui professores. E é do conhecimento desse vereador aqui que vaga de regente 1 tem várias vagas. Professores que faleceram, professores que aposentaram. Então, peço que o senhor prefeito responda de maneira que satisfaça a esse legislativo. Projeto de Lei Complementar 02/2025. Altera a Lei Complementar 08 de 25 de setembro de 2023. A Câmara Municipal de Arantina aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei Complementar. Artigo 1º. O artigo 30 da Lei Complementar número 08 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. São funções gratificadas da Câmara Municipal de Arantina o exercício das atribuições de
1. Agente de contratação e equipe de apoio. 2. Presidente e membros da comissão de contratação. 3. Membros da comissão temporária de avaliação de desempenho individual. 4. Controlador interno. Parágrafo 1º. As funções descritas neste artigo passam a integrar as funções gratificadas do Poder Legislativo e os servidores efetivos investidos nessas funções fazem jus ao recebimento de vantagem no percentual de 30% sobre o valor do vencimento base que o servidor estiver recebendo, exceto a função gratificada de agente de contratação, que fará jus ao percentual de 40% sobre o valor do vencimento base que o servidor estiver recebendo. Parágrafo 2º. O servidor designado para exercer uma das funções gratificadas perceberá, além do vencimento do seu cargo, a gratificação enquanto estiver no exercício da função. Parágrafo 3º. O servidor designado para exercer duas funções gratificadas perceberá apenas a gratificação de uma das funções. Parágrafo 4º. A função gratificada de coordenador do sistema de controle interno é uma vantagem acessória ao vencimento atribuída ao servidor efetivo da Câmara designado para exercer a função de controlador interno. Parágrafo 5º. A função gratificada não se incorpora ao vencimento. Parágrafo 6º. Será concedida ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão a gratificação de que trata os incisos 1 e 2, seja pela perspectiva da Lei 8.666 de 93 e da Lei 14.133 de 2021. Artigo 2º. Fica acrescido o anexo 9 da Lei Complementar 08 de 2023, as atribuições da função gratificada de agente de contratação, conforme regulamentação interna da Câmara Municipal. Função: agente de contratação. Objetivo: condução da fase preparatória do processo licitatório, incluindo o recebimento e julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda conduzir a sessão pública, receber, examinar e decidir as impugnações dos pedidos de esclarecimentos ao edital e os anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos, verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital, coordenar a sessão pública no envio de lances, quando for o caso, verificar e julgar as condições de habilitação, sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão, indicar o vencedor do certame à autoridade competente em forma de adjudicação, conduzir os trabalhos de equipe de apoio, encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação, mesmo sem adjudicação. Caberá ao agente de contratação, além dos procedimentos auxiliares, a que se refere a Lei 14.133, de 2021, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do artigo 72 da citada lei. Em licitação na modalidade pregão, o agente de contratação responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta da dotação orçamentária, em própria, consignada no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrato. Autores do projeto: Daiane Aparecida da Silva e Maria Aparecida de Almeida Oliveira. Senhora Presidente pela ordem. Senhora Presidente, eu queria agradecer aqui a presença do Claudinho, da Nalda. Muito bom ver a população frequentando a nossa casa, que é a casa de vocês. Agradeço de coração e que sintam-se à vontade e que compareçam aqui mais vezes, viu? Senhora Presidente, nós, com relação ao projeto proposto por Vossa Excelência e a senhora vereadora Daiane, é um projeto de extrema importância e nós sabemos também agora
a dificuldade que é ser um agente de contratação. Então, assim, de antemão, eu já comunico a Vossa Excelência e os demais vereadores que vou estudar a possibilidade, junto com a contabilidade, de aumentar essa gratificação para quem ocupar a função de agente de contratação, devido à exigência do cargo, né, e a responsabilidade. Então, de antemão, já comunico Vossa Excelência, demais vereadores também, caso tenham interesse de comparecer à reunião da comissão, para ver se há a possibilidade de aumentar aí um pouco diante da grande responsabilidade de quem ocupa a função de agente de contratação. Muito obrigado. Encaminho para a Comissão de Justiça. Projeto de Lei 024/2025. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores do quadro profissional do Legislativo e dá outras providências. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal de Arantina a conceder mensalmente auxílio alimentação no valor de R$ 200 aos servidores do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Arantina. Parágrafo único. Cada servidor fará jus a título de indenização de natureza precária, transitória e mensal a apenas um auxílio alimentação. Artigo 2º. O benefício previsto no artigo anterior não se aplica. 1. Aos servidores que se encontram em licença sem vencimentos, aos servidores que forem punidos administrativamente, aos servidores inativos da Câmara Municipal, conforme a interpretação da súmula vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 3º. O auxílio alimentação de que trata esta lei não possui natureza salarial, nem se incorporará a remuneração do servidor para quaisquer efeitos, não será considerado regimento tributável, tampouco constituirá base de incidência para a contribuição previdenciária. Será reajustado anualmente de acordo com o índice oficial de inflação, calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Artigo 4º. O benefício de que trata essa lei poderá ser suspenso por ato do ordenador de despesa desta Casa, mediante justificativa fundamentada. Artigo 5º. Recursos para implementação e manutenção do benefício previsto nessa lei correrão por conta das dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual para o respectivo exercício financeiro, podendo ser suplementados se necessário. Artigo 6º. O impacto orçamentário segue em anexo. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Autoras do projeto: vereadora Daiane Aparecida da Silva e Maria Aparecida de Almeida Oliveira. Qual que é o valor? R$ 200. Senhor presidente, pela ordem, já quero manifestar que o meu voto vai ser contrário a esse auxílio, tendo em vista que na prefeitura hoje o Edmar paga R$ 116,20 e nem todos os funcionários lá recebem. Professores não recebem, técnico de enfermagem não recebe, agente comunitário não recebe. Então eu acharia que seria justo fazer o repasse sim do pessoal que dá câmara, mas no valor que é repassado pela prefeitura. Eu acho que a gente vive numa cidade pequena, eu acho que tudo é difícil, e as questões, eu acho que aqui na Câmara não é culpa dos funcionários, mas o regimento aqui já é um pouco melhor que o da prefeitura. Então, eu declaro meu voto contra, mas sou favorável se fosse os R$ 116. Muito obrigado. Encaminho para a Comissão de Justiça. Eu comunico o projeto de lei 014/2025 e o projeto 022/2025 foram retirados pelos autores. Eu comunico também que na próxima reunião teremos a apresentação do relatório anual de atividades da Emater. Senhor presidente, eu só queria fazer uma pergunta. Vossa Excelência recebeu algum ofício do Executivo pedindo para indicar algum vereador para estar fazendo comissão,
Eu recebi da lei Aldir Blanc, né, que eu indiquei o senhor vereador Francisco de Assis Carvalho. Poderia, por favor, ler esse ofício, não é? Senhor presidente, só um momentinho, enquanto cada coisa ali dispõe a Vossa Excelência, só relembrando que após essa sessão, que o senhor que Vossa Excelência pede à secretária poder pegar o nome dessas comissões direitinho, jogar, acertar, a pessoa senta e conversa e vê que tipo pode ser as menores permanentes, para poder começar a acertar essa casa, que eu não estou vendo essa grande casa legislativa, ela está muito meio confusa. Mas para a gente começar a acertar essas coisas, as coisas vão melhorar. Tenho toda a certeza. Muito obrigado. Quando nós fizemos parte de comissões, eu lembro que o José Roberto era relator, e ele me cobrava toda semana, tinha um projeto, ele diz aí que tem reunião. E a gente fazia mesmo as reuniões semanais, né? Senhora Presidente, é só comunicar aqui que quando a reunião ainda estava sendo realizada às 18 horas, as reuniões a gente fazia lá na subsede às 16, né, não, vereador? Às 16. Nós fazíamos a reunião. Nesse mandato nós já começamos a fazer às 16. Aí teve alteração da reunião e, como relator, eu chego aqui todo dia, 1 hora. Hoje mesmo, o vereador estava perguntando a respeito do projeto, o vereador Giovanni, meio-dia e meio já estava aqui. E nós podemos marcar até mesmo antes, agora já que há essa dúvida, antes da reunião ou até mesmo na quinta-feira. O vereador Giovanni, como ele vai substituir o novo vereador João Antônio no projeto, ele marcou para terça, né? Terça, 1 hora. Nós podemos seguir também as terças, 1 ou um pouco mais cedo, ou caso seja designar um dia também, nós membros da primeira comissão, podemos chegar a um acordo com relação ao dia, ou até mesmo, né, para que seja melhor para todos. Essas comissões, só que a gente tem que ser separado. Então, por exemplo assim, se alguém não poder comparecer à comissão, ele pode apresentar o parecer dele separado. Ele não gasta as 2 estaturas para ir para o plenário, as 3 estaturas, com 2 ele já pode ir. Então, fizeram isso, se alguém não intervir, quiser vir aqui, não estou bem do vereador fulano de tal, outro estou bem do outro, ele tem a opinião dele, ele pode dar o parecer dele separado, não tem problema. Muito obrigado. Chegando aqui, o senhor prefeito municipal de Arantina, Lúcio Pereira, assunto: resposta ao ofício número 102 de 2025, indicação de representante para a função da Lei Aldir Blanc. E o senhor prefeito, em atenção ao ofício número 108, de 14 de maio de 2025, que solicita a indicação de um representante do Poder Legislativo Municipal para compor a comissão de acompanhamento, execução e fiscalização das ações relativas à Lei Aldir Blanc, informa que a Câmara Municipal de Arantina, em consenso, indicou o senhor Francisco de Assis Carvalho, inscrito no CPF tal, para representar este Poder Legislativo na referida comissão. A indicação visa garantir a transparência, a representatividade e o acompanhamento das ações culturais previstas conforme solicitado, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reiterando os nossos votos de elevada estima e consideração. Senhor presidente, com relação ao que o vereador Francisco está fazendo parte da comissão, eu já tenho conhecimento. Hoje de manhã eu já
já puxei, já estou com o nome da comissão aqui. Mas o que eu queria era um ofício que foi encaminhado solicitando. Isso aí que Vossa Excelência leu, eu já sei que o nosso vereador está falando. Aí eu queria o ofício que foi encaminhado para essa casa. Mas eu recebi esse ofício. Eu não tenho dúvida nenhuma, jamais sabia indicar, só leu aí o número e tal. Eu só queria que fosse lido para todos que estão acompanhando para esse plenário, porque geralmente lê-se aqui antes de indicar. É claro que quem indica é a presidenta da Câmara, mas, por favor, né, vamos fazer de maneira bem transparente, porque eu já tive que impugnar um edital dessa lei Aldir e não é a primeira vez que vem dando problemas com essas verbas relacionadas à cultura de Diamantina. Eu não tenho, até fico feliz pela indicação do vereador Francisco, tenho certeza que vai representar esse legislativo muito bem lá na comissão, mas sem dúvida nenhuma, já que foi objeto de pedido de impugnação desse edital, nada mais esclarecedor realmente do que fazer a leitura do ofício enviado pelo Executivo, solicitando aqui a indicação do vereador, e espero que Vossa Excelência faça um bom trabalho lá e represente todos nós. Eu me lembro que foi Podia, né, só quarta-feira. Não, já tem. Podia filmar para transmitir para todo mundo ver. Cuida da filmagem para nós, para todo mundo poder ver que está, né? Verdade que é sério. Gente, como foi assim, em extrema pressa mesmo, que eu recebi esse papel, eu estava vindo de Andrelândia, passei na prefeitura para assinar um papel, recebi esse ofício, eu mandei pelo WhatsApp para o nosso assessor jurídico, para que ele providenciasse. No outro dia eu vim aqui, liguei para o senhor Francisco, né? Perguntei se eu poderia indicar o nome dele, e logo que o documento ficou pronto, eu vim aqui, assinei e assim já levou na prefeitura. Senhor presidente, então esse ofício encaminhado pelo senhor prefeito, ele não foi protocolado na Secretaria da Câmara, é isso? Foi protocolado direto comigo. Mas a senhora estava vindo de Andrelândia, passou da prefeitura, e como é que a senhora recebeu esse ofício aqui? Isso era o que Vossa Excelência disse. Sr. João Bosco, se a minha não, se a minha palavra não tem esse valor, não cria dificuldade para as coisas que não tem, isso aí é demais. Legalidade. Sim, não, aí é criado, eu concordo com todas as palavras que o senhor diz, mas aí é demais, tá? Lê, Cíntia, lê e última pauta da reunião. E dá uma cópia para mim A Câmara Municipal de Arantina, senhora Presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste solicitar a esta Casa Legislativa a indicação de um representante do Poder Legislativo Municipal para compor
a Comissão de Acompanhamento, Execução e Fiscalização das ações relativas à Lei Aldir Blanc. A participação do representante da Câmara é de grande importância para garantir a transparência, representatividade e o acompanhamento das ações culturais previstas. Solicitamos, se possível, que a indicação seja formalizada por meio de ofício e o mais breve possível, para que possamos dar prosseguimento à formação e às atividades da referida comissão. Sem mais, para o momento, renovamos o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Edmar Luiz de Oliveira. Deixa eu enviar lá, senhora. Senhor presidente, pelo menos. Vossa Excelência, como presidenta desta Casa Legislativa, tem que ter total competência de receber qualquer ofício em qualquer lugar. Também. Então, pelo que eu entendi, Vossa Excelência deve ter ficado com a cópia na casa de Vossa Excelência e posteriormente Vossa Excelência que traga então a esta Casa Legislativa, que provavelmente deve ter passado lá, assinado lá, como ela tem competência para fazer isso, porque o nosso vereador, ele acha que todo e qualquer ofício ele deve ser protocolado aqui na Câmara, mas não. Inclusive, secretários aqui da Câmara, ao enviar qualquer tipo de documento, né, Vossa Excelência, os demais vereadores que já estão aqui há muito tempo, sabem que o secretário tem competência para chegar lá e receber o ofício, inclusive lá na Prefeitura. Então, pelo que eu entendi, a senhora presidenta recebeu o ofício da Prefeitura e provavelmente a cópia deve estar na casa de Vossa Excelência. Deve estar. Provavelmente, aí Vossa Excelência, com toda certeza, vai trazer essa documentação e vai deixar aqui público aqui para o novo vereador, inclusive enviando uma cópia para o novo vereador que gosta de causar embrólio com qualquer tipo de coisa. Sim. Só um segundinho, para ficar bem claro para quem está nos assistindo. O que vocês acham de transparência? Se a gente vai poder ficar recebendo documento oficial que deveria ser protocolado na Secretaria desse Legislativo até a sexta-feira, né, para poder que entre na próxima reunião, na terça, ser recebido em casa ou talvez pelo WhatsApp. Que transparência! Aí você, meu amigo, você, minha amiga, né, julga como que a gente vai ter o poder de fiscalizar. Aí vereador, presidente, sei lá, vereadora vai começar, né, se for chegado do prefeito, vai começar a levar a Câmara para a sua própria residência. Senhores santinenses, senhoras, todos que estão nos assistindo em sua residência, eu comunico que eu recebi o projeto, o documento na prefeitura pelas mãos da senhora Aica e da senhora Catarina, tá? Eu não tenho nada, embora tem momento que a gente fala assim, será que eu devo falar? Mas eu não tenho nada a esconder, nada. Ao contrário do senhor vereador João Bosco, que segurou o documento, prazo que era de 15 dias, passou para 2 meses. Eu fiquei nessa casa aguardando documento por 2 meses ou mais. Eu perguntava toda semana, documento está presente? Ah, está em casa. Documento está presente? Tá. Então, senhor, com todo respeito, o senhor não é ninguém para cobrar transparência de ninguém. Declaro encerrada essa reunião. Tenham todos uma boa noite. Eu peço desculpas pelas minhas falhas. Eu não sou perfeita. Eu peço desculpas pela... Pode sair se quiser. Pode terminar. Não. A senhora falou da encerrada. Pode sair, João Bosco, sai. Eu peço desculpas a todos, porque eu não sou perfeita, ninguém é. Muitas vezes eu sei que eu não vou conduzir, eu não consegui conduzir essa reunião da maneira que deveria ser, mas eu peço desculpas, tá? Então, boa tarde, uma boa semana a todos, está encerrada essa reunião.